Que bom que você está aqui. Queria te convidar. Queria tua Bíblia aí. No livro de Salmos. Capítulo 94. Salmo 94, versículo 14. Salmo 94, 14 diz o seguinte, o texto: o Senhor não desamparará o seu povo, jamais abandonará a sua herança. O Senhor não desamparará o seu povo, jamais abandonará a sua herança. Talvez o contexto aqui, irmãos, quando o salmista escreveu isso, era muito mais definido quem era o povo de Deus e quem não era. Talvez se não houvesse sacrifício de Cristo, nós não estaríamos incluídos nessas palavras. Mas com a morte e ressurreição de Cristo, quando nós somos comprados pelo alto preço que foi pago na cruz, então nós podemos dizer que somos parte desse povo, fazemos parte do povo de Deus. Então esse versículo também nos diz a nosso respeito, porque o Senhor não vai nos desamparar, Ele não vai nos deixar sozinhos, amém? Ele não jamais vai abandonar a herança dele. E aí, irmãos, eu não sei se você já se sentiu sozinho, eu não sei se você já se sentiu rejeitado, eu não sei se você já se sentiu abandonado, eu não sei se você já se sentiu assim, de repente, de um jeito que você acha que ninguém te quer. Mas eu quero te falar nessa manhã que quando todos rejeitarem você, Cristo te acolhe. Quando todos te abandonarem, Cristo vai te encontrar. Quando ninguém te quiser, Cristo vai te reivindicar para Ele. Quando ninguém dedicar qualquer tempo, atenção a você, nós podemos ter certeza que Jesus tem para nós palavras de vida eterna. Jesus tem para nós palavras de eternidade. E aí, irmãos, talvez eu vi uma pequena devocional do Max Lucado. Ele perguntava: qual a obra de Deus? Qual a obra de Deus? E aí se te perguntar, você vai responder muitas coisas. Nós vamos falar do sacrifício de Cristo, da salvação, mas naquelas pequenas letras que eu li, naquelas pequenas palavras que eu li, o Max Lucado, ele respondia que a obra de Deus é nos aceitar. Qual a obra de Deus? A obra de Deus é nos aceitar. A obra de Deus é também cuidar de nós. E se nós servimos, e se nós estamos aqui porque nós cremos num Deus que nos acolhe, se nós estamos aqui nessa manhã porque nós cremos num Deus que nos encontra, se nós estamos aqui nessa manhã porque nós cremos num Deus que nos deseja, ao ponto de mandar o seu único filho morrer por nós para que o relacionamento fosse novamente estabelecido, um Deus que, se precisar, até nos busca onde nós estivermos, e é o único que tem as palavras de vida, as palavras de vida eterna. E tudo isso, irmãos, só é possível porque Ele é um Deus presente. Ele não só está aqui nessa manhã, como Ele está contigo, aonde você estiver, em cada momento da sua vida, por mais sombrio que pareça, por mais solitário que pareça, Deus está contigo. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele é um Deus que é onipresente. Ele está em todos os lugares. Eu adoro um texto que está lá em Salmo 139, 7 e 10. Eu nunca fui um bom compositor, irmãos. Meus amigos de adolescência me brincam comigo até sobre isso comigo até hoje, mas eu fiz 2 músicas na minha vida inteira. Uma quando eu estava na 7ª série para brincar com uma menina lá que chamava Laurentina. Eu brinquei, foi ainda mais Laurentina disso. Fiz um teatro lá e cantei a música da Laurentina, muito bom. Fiz um belo bullying naquela época. Laurentina, me perdoa se você estiver assistindo.
E uma outra, irmãos, que era o Salmo 139. Mas não teve sucesso a música que eu fiz, porque meus amigos falaram que eu simplesmente cantei o Salmo 139. E naquela época, então, eu não fui para frente com a minha composição, mas nós cantamos aqui. Tem um outro cara aí conhecido, amigo Paulo Belis, que cantava também os salmos e tudo mais. Esse fez sucesso, mas eu não consegui fazer sucesso. Mas o Salmo 139 diz o seguinte: para onde poderia eu escapar do teu espírito? O salmista está dizendo: Deus, para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer minha cama lá na sepultura, também estás lá. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Irmãos, deixa eu te falar algo. Não há absolutamente lugar nenhum para onde eu e você possamos fugir. Não há nenhum lugar que nós possamos fugir da presença dele. Se eu e você, se um dia você pensar que você quer fugir de Deus, vou te aconselhar a você fugir para ele, porque não há lugar onde nós possamos ir que ele não esteja. E eu sinceramente não sei se você quer fugir, porque em nenhum outro lugar nós vamos encontrar alguém que nos acolhe. Em nenhum outro lugar nós vamos encontrar alguém que cuida de nós. Em nenhum outro lugar nós vamos encontrar um Deus presente, onipresente. Ele é um Deus de perto e Ele é um Deus de longe. Nosso desejo então seria, como cantamos, mais perto de Ti, cada vez mais eu quero estar. E não existe nenhum outro Deus que é onipresente, irmãos. Somente o nosso Deus, que está presente em todos os lugares, está presente em todo lugar. Somente o nosso Deus, que não se limita pelo espaço. A natureza desse Deus não conhece nenhum limite, irmãos. Não há limites para esse Deus. Assim como não existe lugar nenhum lugar sem a presença dele, assim também lugar algum pode conter, irmãos. Essas paredes não podem conter, essa cidade não pode conter, esse mundo não pode conter. Ele é o Criador de todo o universo, Ele está em todo lugar. E a continuidade de qualquer coisa implica na certeza que nós temos da presença de Deus junto com tudo. E é por isso que Atos 17, 22 diz o seguinte: porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos, porque nele, é para Ele, porque Deus está presente em todo lugar, em todo o nosso ser, em cada canto, em cada espaço, por menor que seja. Não existe lugar, não existe situação, não existe nada, irmão, sem a amorosa, a poderosa e a segura presença de Deus. E se Deus está em todo lugar, irmãos, isso não significa que Ele se divide. Ele está aqui, Ele está na outra igreja, Ele está em outro lugar, em outra cidade. Não tem uma parte dele no céu e uma parte dele na terra. Do mesmo modo, Ele também não se multiplica a si mesmo, a fim de que Ele possa estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Não, irmãos, antes Ele está totalmente presente, tanto aqui, como na outra igreja, como na outra casa, como em todo lugar, como na rua, como em todo lugar. O universo em si não se limita à onipresença de Deus. Assim como Ele é mais amplo do que o tempo, assim Ele também é mais amplo do que o espaço. E nada pode deter, nada pode limitá-lo. Em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, o rei Salomão orou assim, diz o texto, mas na verdade, ele pergunta: habitaria Deus na terra? Eis que os céus, e até os céus dos céus, não te poderiam conter, quanto menos essa casa que eu tenho edificado. Salomão está dizendo: em nada pode te conter, nem o céu, nem o céu dos céus, nem esse planeta, nem esse universo, nada pode te conter. E porque nós falamos de um Deus que é infinito, irmãos, nós podemos ter certeza da onipresença
dele. Nós podemos ter certeza que Ele está em todo lugar. Ele está comigo, Ele está contigo. Nós estamos juntos aqui, mas daqui a pouco nós estaremos separados e Ele vai contigo. Porque Ele não tem limites. Porque Ele está presente em todos os lugares. E se Ele está presente em todos os lugares, irmãos, se Ele está com a gente, aonde nós estivermos, na nossa casa, no nosso trabalho, no momento de lazer, aonde for, significa, irmãos, que Ele está continuamente operando nesse mundo. Ele está continuamente operando nas nossas vidas, providencialmente cuidando, preservando a criação dele, eu e você, nos acolhendo, nos amando, cuidando de nós, irmãos. Nós não temos por que nos sentirmos sozinhos, por mais que tudo passe, todos nos abandonem, por mais que você esteja num lugar só, nós podemos ter a certeza que Deus está sempre nos acolhendo, Deus está sempre cuidando de nós, nos amando. Pode ser o pior momento, pode ser o melhor momento, e essa presença de Deus, que é uma presença doce, que é uma presença acolhedora, irmãos, nós podemos nos sentir acolhidos, é uma presença infalível, ela não falha, nos dá a primeira certeza nessa manhã, irmãos, nos dá a certeza que Deus está presente nas nossas vidas para nos sustentar. Deus está presente para nos prover o sustento que nós precisamos. Deus está presente para nos sustentar. Colossenses capítulo 1, versículo 17, diz o seguinte: Ele é antes de todas as coisas, Ele é antes de todas as coisas, Ele é antes de tudo, e nele tudo subsiste. Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz: sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. A onipresença de Deus, irmãos, prova para nós a providência, nos dá certeza da providência divina. Se Deus está em todo lugar, irmãos, inclusive do nosso lado, em cada momento, significa que Ele está envolvido, interessado em tudo que acontece comigo e com você. Preste atenção nisso, irmãos, que é poderoso. Ele está presente em todos os momentos, não há nenhum momento que Ele não está. E se Ele está presente com você em todos os momentos, significa que Ele está envolvido, interessado com tudo que acontece com você. Jeremias, capítulo 23, versículo 24. Poderá alguém esconder-se sem que eu veja? Será que alguém pode se esconder? O texto fala: pergunta o Senhor. Deus está perguntando: será que alguém pode se esconder? Alguém pode? Alguém pode? Você acha que alguém pode? E o Senhor fala para o profeta: não sou eu, aquele que enche os céus e enche a terra. Deus está presente em todos os lugares, irmão. Está interessado em tudo que acontece. Provérbios 15:3, os olhos dele estão em todo lugar, em toda parte. Ele está do nosso lado, irmãos, para passarmos, encararmos o que for, sejam as lutas, sejam as tristezas, sejam as alegrias. Ele está presente. Nós nunca estaremos, ou nós nunca estamos, ou nós nunca estivermos sozinhos. Ele está presente, é Ele que nos sustenta. Você pode sair dessa manhã aqui com essa certeza que Deus te sustenta. Você pode sair daqui nessa manhã com 100% de certeza que Deus está, sempre esteve, estará te sustentando. Amém, irmãos? A segunda certeza para nós nessa manhã é que, além de nos sustentar, Deus também está presente para nos abençoar. Salmo 16, versículo 11 diz que existe uma alegria, não é uma alegria qualquer, irmãos, não é uma alegria momentânea, não é aquela alegria de uma surpresa, de um presente, não. O salmista diz no Salmo 16, versículo 11, que existe uma alegria que é plena. E você sabe o que significa pleno? Completo.
não falta nada, é uma alegria plena da presença de Deus. E se nós fizermos um estudo mais detalhado sobre passagens bíblicas que nos mostrem, que possam nos mostrar algumas pistas da presença, do que aconteceu na presença de Deus, e nós vamos descobrir que muitas vezes, quando nós acharmos a presença de Deus, sempre, na maioria das vezes, é demonstrado o cuidado. A presença de Deus está junto com o seu cuidado, um cuidado especial por algo, um cuidado especial por alguém. Quando Deus promete estar com uma pessoa, irmãos, Ele prometeu assim lá no Velho Testamento, e nós podemos usar o exemplo aqui de Gênesis 31:3, uma situação entre Jacó e Labão. Eles não estavam bem. Jacó vem sendo enganado. O Senhor disse a Jacó: volte para a tua terra, a terra dos seus pais, dos seus parentes, e eu estarei com você. E é provável que Deus não esteve caminhando fisicamente do lado, mas Deus estava cuidando, estava junto de Jacó, assim como Ele está junto com a gente. Como nós falamos, Ele está em todo lugar, e nós podemos sentir a presença dEle. E quando Deus fala, estou com vocês, e essa promessa é para nós, então significa que Ele está cuidando, Ele está provendo, Ele está sustentando, Ele está abençoando cada um de nós. Essa onipresença significa que Ele cuidará de nós, de uma forma especial, de uma forma providencial. Nós não podemos ver, mas nós sentimos, mas nós cremos que Ele está nos sustentando, que Ele está nos abençoando. Por isso, irmãos, nós não devemos ter medo de amar, não devemos nos sentir sozinhos, desamparados. Pode ser que o dia mal venha, pode ser que a escuridão chegue, pode ser que situações se levantem onde a gente acha que é o fim, mas nós podemos ter a certeza que nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. Pode parecer que você está sozinho, mas o Senhor caminha contigo, caminha comigo nos momentos mais, em todos os momentos, em todos os momentos. E se você precisar, irmãos, Ele vai te carregar no colo. Se você precisar, Ele vai fazer o que for necessário. De todo jeito, saiba que Ele sempre está conosco. Por quê? A resposta está lá em 2 Timóteo 2,13. Porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Deus não pode negar-se a si mesmo. Isso significa, irmãos, que lá, quando houve a promessa para que Jesus viesse, lá em Isaías 7,14, o profeta diz o seguinte: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. O Senhor mesmo dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco. Ele está conosco. Um Deus que poderia estar acima de todos, mas escolheu vir até a terra, escolheu nascer, escolheu crescer, escolheu viver como um de nós. Passou por lutas, passou por sofrimentos, por tentações. Em Jesus, irmãos, nós podemos ver Deus se identificando conosco. Nós podemos ter a certeza que Ele entende as nossas dificuldades, as nossas necessidades, porque Ele trilhou, Ele caminhou pelo mesmo caminho. E nos momentos de grande dificuldade para nós, onde parece que estamos sozinhos, irmãos, seja qual a situação for, o Emanuel está contigo. O Emanuel está caminhando com você. Podemos ter certeza, irmãos, que nós não estamos sozinhos. Isso, irmãos, essa relembrança para nós nessa manhã, essa revisão da onipresença de Deus,
te lembrar de que Ele é um Deus conosco, que Ele é Emmanuel. Deveria, irmãos, trazer para nós um grande conforto. Um grande conforto. No momento que você está, na situação que você está, o que vai acontecer essa semana, amanhã, o que seja, nós precisamos ter a certeza da presença e do cuidado de Deus com a gente. Ele nos sustenta, Ele nos abençoa, Ele está presente, sempre ao nosso lado, independente de onde estivermos, independente das circunstâncias que nós passamos, vamos passar, nós podemos ter a certeza da presença de Deus Emmanuel. Em qualquer momento. Em tempos de aflição, Deus está presente. Isaías 43:2 diz o seguinte: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não vão te submergir. Quando passar pelo fogo, você não vai ser queimado, nem a chama arderá em ti, porque eu estou contigo, eu estou cuidando. E essa presença divina significa que Deus nunca vai nos abandonar. Ele está conosco em todo o tempo, em todos os lugares. Nós podemos ter a certeza que podemos contar com essa presença de Deus, podemos contar com o seu amor inseparável. Nós podemos ter a certeza de que esse Deus, que também é onipresente, Ele sabe de todas as coisas e Ele é onipotente, Ele é poderoso. Temos a certeza que Ele nos sustenta, nos abençoa com a sua misericórdia renovada diariamente, e que nós temos a bondade dEle para nos confortar. Mateus 28:20 diz, Jesus diz, em meio a uma situação onde os discípulos estavam se descabelando: Jesus está indo embora, 3 anos com Jesus, o que nós vamos fazer? Mateus 28:20, Jesus disse: eu estarei sempre com vocês. Sempre, está grifado aqui no meu texto, sempre, não é só um momento bom, sempre, eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Então, irmãos, a minha oração essa manhã é que você receba o bom ânimo da presença de Deus. A minha oração essa manhã é para que você nunca se sinta sozinho. A minha oração nessa manhã é que você lembre sempre que Deus é Emmanuel. A minha oração nessa manhã é que você saiba que Ele está contigo, que nós podemos encontrar conforto, sustento, bênção em Deus, porque Ele está conosco. E aí nós podemos ser abençoados. E aí, irmãos, para terminar, se você abrir o seu celular aí, você vai ver um post da Dorcas hoje, 8h57 da manhã. Eu te convido a abrir aí. E aí foi a fechar com chave de ouro aqui, mensagem da criança. Que bom que você está aqui hoje, que bom. E diz assim: que a presença de Deus seja a sua melhor companhia, hoje e sempre. Que seja o nosso desejo, porque Ele está sempre com a gente. E com certeza é a melhor companhia que nós podemos ter. Hoje, foi ontem e será eternamente até que Ele venha. Amém? Vamos orar? Feche os olhos.